debruçando, né, tem pesquisado a história do movimento trotskista, das ideias do próprio Trotsky, como que elas foram apropriadas e enfim, implementadas em outros contextos, né, do pós-Segunda Guerra, para tentar entender um pouco aí as trajetórias da Quarta Internacional e seus vários rachas. E aí na tese eu até escrevi um pouquinho, né, mandei lá no grupo sobre a origem de algumas ideias importantes do trotskismo nesse documento do novo curso, nesse contexto do debate dentro da União Soviética, o Partido Comunista da União Soviética, né? Lá na dissertação estava mais preocupado em entender um pouco as preocupações do Trotsky sobre o que era a burocracia, o que era os riscos de uma contra-revolução que restaurasse o poder da burguesia na Rússia, né? Então foi um pouco por aí que eu trabalhei no novo curso. Mas nesse trechinho que eu peguei para falar hoje com vocês, né, do Tradição e Política Revolucionária, tem algumas outras coisas bem interessantes ali, né, que eu fiz as anotações aqui para não esquecer de comentar esses pontos, que vão além dessa, que era a temática central da época, né, a preocupação de para onde estava indo a União Soviética. Trotsky faz alguns debates aqui que, relendo hoje à tarde, pô, é muito atual, né, para a gente pensar nosso engajamento aí na construção de organizações socialistas, revolucionárias, né? Tem muito do contexto que ele está fazendo esse debate dentro do partido, né? Mas tem algumas passagens ali que eu achei realmente assim muito atuais, né? Para a gente pensar alguns processos aí de burocratização de organizações, principalmente a própria tradição trotskista, né? Então, falar um pouquinho disso também. Imagino que outros camaradas aí já abordaram nos últimos encontros, fizeram uma contextualização do texto, né? De por que ele foi produzido, com que objetivo. Acho que não vale ir muito a fundo nisso, não, mas queria falar muito rapidamente de alguns elementos que talvez os outros que já comentaram não tenham abordado, então pode ser que surja algo novo aí para vocês, né? Uma coisa que sempre acho importante destacar é situar que o pensamento do Trotsky, né, e da própria oposição que ele vinha compondo, e depois vai desaguar na Quarta Internacional, passa por mudanças muito importantes ao longo dos anos 20, dos anos 30, né? Se a gente pega alguns comentadores, normalmente é feita uma simplificação, uma amálgama que projeta posições de uma fase, digamos, mais madura, nesse período inicial ali dos anos 20, né? E é sempre bom te ler os documentos para a gente ver realmente o que estava sendo defendido, né? Ver algumas coisas que não estavam ali no início da luta oposicionista, né? Principalmente a defesa da restauração da democracia dos soviets, da democracia plena dentro do partido, como tinha sido antes do início da Guerra Civil, né? Coisas que vão compor depois o programa, digamos, mais conhecido do trotskismo, né? Remover a burocracia do poder numa revolução política para restabelecer o poder dos soviets, criar um novo partido, porque esse encara que o partido bolchevique já tinha sido perdido para a degeneração burocrática, né? Isso são elementos que vão aparecer depois, aqui nessa luta inicial. A gente tem outras ideias que não são muito... Acho que o Trotsky e outros camaradas depois vão se juntar a ele nessa luta, tateando ainda um pouco o terreno, entendendo ainda um pouco qual era o problema, né? Sempre bom de ter em mente essa coisa de que, enfim, as ideias elas vão caminhando ao longo do tempo, passando por diferentes contextos e transformando, né? Então, quando a gente lê aqui o novo curso e outros textos, artigos desse momento ali, bem inicial da luta oposicionista, a gente está lidando ainda com o embrião de uma luta contra o que depois vai ser também o stalinismo, que ainda está no seu início, no seu desenvolvimento, né? Enquanto uma autonomização da burocracia do partido do Estado sobre o conjunto da classe trabalhadora, do campesinato. E nesse início, né, é até interessante, tem muito de semelhança com o que o próprio Lenin estava apontando já ali no final da vida dele, né? Nesse momento do novo curso, Lenin está vivo ainda, mas já totalmente incapacitado, né, pelos derrames que ele sofre. Um pouco antes dele ficar nessa situação, ele estava levantando preocupações muito parecidas com o que vão aparecer aqui no novo curso e em outras intervenções. Acho também importante destacar, né, esse elo que tem de continuidade entre o que é chamado ali o último combate do Lenin, né, pelo historiador Moshe Living, que escreveu um livro com esse título, analisando esses últimos textos, as últimas intervenções do Lenin, e esse início de luta oposicionista do Trotsky. O Lenin, inclusive, tenta arrastar o Trotsky para essa luta, né, antes de ficar completamente fora de combate. O Trotsky, num primeiro momento, não dá muita relevância para essa preocupação do Lenin com a burocratização, acho que não é um problema tão sério assim. Quando o próprio Trotsky começa a sofrer na pele, digamos assim, né, ver que essa máquina realmente está massacrando qualquer crítica, qualquer visão diferente do que a direção estava propondo, é que ele começa, então, aos poucos, a assumir uma luta contra
Isso que vai ser usado de forma bem frequente, né, esse termo burocratização, significando aí essa autonomia cada vez maior que os dirigentes, que os funcionários vão ganhando em relação às bases, tanto dirigentes do partido em relação às bases do partido, quanto o partido como um todo em relação à classe trabalhadora, né, essa autonomia crescente. O próprio Lênin já vai falar ali parece que a gente está dirigindo um carro que vai para uma direção completamente oposta do que o motorista quer, né? Ele fala várias analogias nesse sentido ali nos anos 22, início de, meados de 22, para já apontar essa preocupação de que alguma coisa do projeto revolucionário não está caminhando bem, né? Que tem algum problema rolando. O Lenin vai atribuir muito isso a uma herança czarista, né? O fato de eles terem que ter botado um monte de antigos especialistas, técnicos, burocratas, líderes militares da época czarista nesse novo aparato estatal. E aí, enfim, são pessoas com outros programas, com outras ideias. O Lenin vai dar um peso muito grande a esse elemento, né? Da herança maldita, digamos assim, do czarismo, que os bolcheviques tiveram que se apropriar uma medida dessa galera toda. Mas aí no Trotsky, na Carta dos 46, que vai ser escrita mais ou menos junto com a primeira manifestação do Trotsky contra essa burocratização, já começa a pipocar elementos novos, né, para além dessa herança maldita, que é eles entendendo que elementos da própria revolução, do curso que a revolução estava seguindo, estavam gerando novos desafios, né? Então não era só uma herança do czarismo. Eles vão enfatizar muito ao longo dessas intervenções que eles vão fazer em 23. Isso vai ser um elemento depois constante, né, no pensamento do Trotsky sobre o que estava acontecendo na União Soviética. A questão do isolamento internacional, né, o preço que esse isolamento está cobrando em cima daquela sociedade que está tendo que se reerguer economicamente em condições completamente desfavoráveis. E aí já no novo curso vai aparecer alguns trechos importantes onde Trotsky aponta que a Revolução Internacional é a arena em que se joga o futuro da União Soviética, né, que também vai ser um elemento chave em toda a trajetória posterior dele, essa insistência de que sem a Revolução Internacional não tem como resolver os problemas de raiz da burocratização, mas outros também, né, a exaustão das massas trabalhadoras, enfim, luta contra o czarismo, Primeira Guerra Mundial, Revolução de 17, Guerra Civil, tudo isso cobra um preço em cima da vanguarda e da massa trabalhadora em geral, né, que está ali em 22, 23, um período já de assentamento da situação pós-revolução, né, de derrota das tropas contra-revolucionárias, de recuperação relativa da economia, já estaria meio que exausta da participação política intensa, das assembleias, da participação do próprio partido, né? Isso me criaria um cenário muito favorável para essa autonomia dos dirigentes, dos burocratas, além de um oportunismo material, né? De enfim, alpinismo social ali de toda uma camada de pessoas que não estavam nem para socialismo, mas viram que entrando no partido, entrando no Estado, iam ter uma vida mais confortável, ia ter acesso a alimentos melhores, moradias melhores. Enfim, tem toda essa camada, né, de arrivistas também, que vai ser um elemento importante na burocratização, junto com esses outros elementos. Mas tem um aí que é muito importante, e até, enfim, historiadores liberais vão apontar isso, né, que é o peso cada vez maior da estrutura estatal dentro do próprio Partido Comunista, né, como que, para gerir aquela máquina, a militância teve que entregar uma grande parte dos seus quadros à máquina estatal administrativa. Uma parte boa dessa militância vai adquirindo ali interesses materiais em conforto, né, em privilégios e tal. E isso cobra um preço dentro do partido, né? Esses administradores militantes do partido cada vez mais estão menos interessados em concluir o projeto revolucionário e mais em garantir suas condições de vida, né? E enfim, tem todo um processo de aumento gradual dos poderes dessa galera dentro do Partido Comunista, né? Fim das eleições dos secretários, criação de toda uma tradição de você nomear verticalmente os responsáveis, né, pelos vários cargos administrativos, das células, dos organismos do partido, que nesse momento já é uma máquina gigantesca, né? Enfim, tem vários elementos aqui que eu acho que não vale ficar tanto tempo destrinchando, imagino que outros camaradas já tenham falado isso nos outros encontros, né, mas tem a ver com esse processo de melhoria da vida de muita gente, de perda de interesse em continuar a revolução e ao invés de manter e expandir seus privilégios, né, que vai ser também um dos elementos centrais que o Trotsky e outros velhos bolcheviques estão nesse momento junto a ele, vão apontar para uma situação que tem que ser revertida, né, de alguma forma, o projeto revolucionário ser realmente encaminhado em direção a uma transição ao socialismo. E é só um outro elementozinho rápido que acho que vale comentar antes de entrar no texto, é que muitas vezes a gente fala em oposição de 23, ou oposição de esquerda, não sei se alguém já comentou isso nos outros encontros, mas na prática mesmo não existia uma oposição no sentido de um grupo organizado dentro do partido, que se reunia, que tinha um boletim, que tinha, enfim, divisão de tarefas, né? Você vai para aquela fábrica fazer uma agitação, eu vou fazer um texto para publicar no boletim.
como vai ter depois com a oposição unificada já de final dos anos 20, mais ainda com a oposição de esquerda, que vai ser o embrião da Quarta Internacional, né? Nesse momento, o que a gente tem é um Trotsky ainda muito numa atuação individual ali na cúpula do partido, dentro do Comitê Central, do Politburo, mandando cartas, né, para serem lidas nas reuniões, defendendo essas propostas de mudança, e uma convergência de gente que não está nessas estruturas, de velhos bolcheviques, né, de quadros importantes do partido do período pré-revolução de 17, também começam a apontar críticas semelhantes, né, mas com algumas diferenças importantes. Então, o principal documento dessa galera vai ser a Carta dos 46, que vai ser enviada para a direção mais ou menos na mesma semana, quase, da carta do próprio Trotsky. A gente não tem indícios assim, de que eles se articularam para fazer isso. E tem algumas diferenças de ideias até entre esses materiais que vale apontar, né? O Trotsky, por exemplo, está muito no limite ainda das decisões partidárias dos congressos anteriores. Ele não está defendendo retomar o direito de ter frações e tendências no partido, não está defendendo o direito de agrupamentos internos terem suas publicações internas, seus boletins, suas reuniões, né? Pelo contrário, ele condena ainda esses documentos de 23 esse fracionalismo, né, que vai ser o termo utilizado o tempo inteiro para condenar debates internos mais organizados, digamos assim. Enquanto que os 46, apesar de não falarem abertamente e retomar essas tradições típicas do bolchevismo, já falam em necessário rever as decisões do 11º Congresso, né? Falam que já está meio fora de contexto essas decisões que suprimiram o contexto da Guerra Civil, essa vida de maior liberdade, né, de debate dentro do partido. Então eles tinham algumas convergências importantes, mas dá para ver que tinham algumas ideias ali diferentes também, né? Trotsky vai demorar um pouco até abraçar essas ideias de uma retomada plena da democracia dentro do partido. E algo que é importante a gente pontuar é que enquanto o Trotsky, essa galera estava sendo acusada de fracionalismo, e acho que o Trotsky em grande parte vai fazer a defesa lá dessas medidas de fechamento interno do regime adotadas no contexto da Guerra Civil, muito para não dar margem para essas críticas, né? Dizer, não, ó, eu estou aqui na disciplina, defendendo essas decisões anteriores, não estou pedindo para isso ser revisto, né? Mas a galera que está acusando ele de ser fracionalista, de estar conduzindo uma luta que vai contra essas decisões e tal, eles sim estavam organizando frações secretas, né? Depois o próprio Trotsky fica sabendo disso. A gente tem registro aí do Kamenev, do Noviev contando para ele que nesse momento, quando o Trotsky está meio desarticulado ainda de uma galera ali que também está pensando parecido com ele, a gente tem a chamada Semiorta, o grupo dos 7, vai reunir o Kamenev, o Noviev, o Stalin, agora não vou lembrar o nome de todo mundo, mas enfim, são 7 membros do Politburo que, enquanto eles acusavam a chamada oposição de esquerda de ser fração clandestina e tal, eles tinham uma sede própria, faziam reuniões antes do Comitê Central do Politburo se reunir para tirar posições em comum, tinham funcionários a serviço deles, né? Tinha um grupo próprio que servia a eles ali, levando memorandos, circulando internamente nesse grupo clandestino suas posições. E isso explica muito como que a oposição de esquerda, mesmo conseguindo uma reverberação boa na base do partido, é derrotada, né? Essa galera se nega a assumir de fato o caráter de uma oposição organizada, enquanto seus adversários, que são nesse momento os porta-vozes do aparato do partido, dos privilégios dos funcionários e tal, estão bem organizados para combater eles, né? Então a gente tem aí todo um processo de organização pré-conferência e pré-congresso que vai acontecer em 24, em que a base abraça muitas ideias que já nesse momento passam a ser publicizadas, né, através desses artigos do Právida, que vai ser o novo curso, ganham maioria em vários distritos fabris para tirar delegados e tal, mas essa fração clandestina consegue manipular as atas, manipular esses processos eleitorais, mandar para outras cidades, inclusive quadros importantes da oposição, né, para eles não estarem ali no processo de eleição de delegados, e aí conseguem uma maioria falsa, artificial, manipulada na conferência e principalmente no Congresso depois, né, para condenar a oposição de 23, para, enfim, adotar uma série de resoluções que vai meio que tentar enterrar esse debate todo. E essa luta vai continuar, né? Apesar disso, a gente tem depois a oposição unificada, tem todo um processo que vai se intensificando cada vez mais, e onde Trotsky e outros camaradas que têm esse contato inicial em 23 vão acabar realmente formando uma oposição organizada depois, com atuação nas bases e tal. Não que não tivesse atuação na base em 23, né? A gente vai ter alguns militantes importantes aí que vão estar fazendo agitação nas fábricas e tal, mas pelo que a gente sabe hoje não foi nada muito bem articulado, né? Não era realmente uma fração como eram acusados. Talvez se fossem, teriam conseguido se sair melhor nessa luta. Mas enfim, esse trechinho, né, que eu peguei para apresentar, que é o Tradição e Política Revolucionária,
que é um dos artigos publicados ali em dezembro de 23 no Právida, né? Não sei se alguém comentou isso, mas depois desse envio de cartas dessa luta restrita à cúpula, para tentar meio que dar um cala-boca na galera, esse grupo, né, do grupo dos 7, resolve condenar eles na base do partido, né? Envia uma série de resoluções para serem aprovadas nas células, dizendo que tem que condenar a luta fracional do Trotsky, dos velhos 46 e tal. Só que isso desperta o interesse da base em saber o que está acontecendo, começa a dar uma pressão dentro do partido para o debate ser aberto. E aí o novo curso são artigos que o Trotsky publica no Právida, depois do Comitê Central reconhecer que tem que abrir o debate, que tem que dar espaço para essas coisas serem debatidas. O Trotsky faz uma resolução conjunta ali com esse setor que está combatendo ele, né? Em que esse setor vai fingir que está fazendo concessões, mas na verdade está só tentando encerrar o quanto antes esse debate, né? E esses textos que a gente tem são, em maioria, textos que saíram em 23 no Právida, e depois eles são complementados por alguns outros artigos, quando o próximo publica em forma de livro, em 24, ali no contexto já de preparação da 13ª Conferência. E, enfim, tradição e política revolucionária, né? O que é debatido ali? Acho que tem um elemento que eu comentei já um pouco, mas vale reforçar, que o Trotsky, isso vai ser muito frequente ao longo do resto da vida dele, ele acaba adotando certos termos e adotando certos cuidados para evitar acusações, né, de ser heterodoxo, de ser antileninista e tal. Então, aqui já no novo curso aparece, aqui nesse trecho, né, que vai discutir tradição, também aparece bastante, ele falando do leninismo enquanto um sistema de posições, de ideias, né, dizendo que ele aderiu ao leninismo em 17. Tem vários indícios que o Trotsky fazia isso, né, para bem que se blindar de críticos, né, que ele não levava tão a sério assim, essa ideia de que existe um leninismo, de que ele se tornou leninista, né. Pelo que a gente sabe da biografia do Trotsky, inclusive, ele era até bem arrogante, assim, então ele está falando abertamente que eu tive que aderir às ideias do Lenin, parece muito uma proteção dele, né, de não ser acusado ali de revisionista e tal. Tem alguns documentos depois, né, de entrevistas privadas que ele deu e tal, em que ele fala mais abertamente que estava realmente fazendo isso, né, evitando certos debates públicos, que ele discordava do Lenin, para não ser acusado de revisionismo e tal. Mas é interessante que ele tenta dar para o leninismo um sentido positivo, né, diferente daquele que estava sendo aplicado por esse grupo porta-voz da burocracia, que está começando ainda com Lenin em vida, mas já acamado, né, sem poder participar de nada, a construção ali do culto à personalidade do Lenin, né, que vai ganhar muito mais força depois que o Lenin morre, e que é meio que uma forma assim de esvaziar o Lenin de todo o conteúdo revolucionário que ele tinha e manter só aquele dogma, aquela casca vazia, né, de nós todos somos leninistas e qualquer um que se desvie do que a gente está defendendo aqui é um contra-revolucionário, um revisionista. Então o Trotsky já está meio que sendo forçado a debater nesses termos, né? Não, eu sou leninista também, mas eu discordo do conteúdo que vocês dão, porque vocês estão chamando de leninismo. E é legal que ele bate em coisas... Deixa eu só fechar aqui a janela, que com a música alta, não sei se está vazando aqui no som. Ele está tentando dar um sentido diferente, né? Porque está sendo chamado de leninismo. E ele está lidando ainda bem com o comecinho do que vai ser esse dogmatismo, essa criação de uma ideia endeusada do Lenin como o cara que era genial e resolvia todos os problemas, o cara que deu uma nova forma ao marxismo, e aquela forma engessada, né, de você só debater o marxismo a partir das citações do Lenin, justificar tudo a partir ali de um trecho que você tem que saber citar de cabeça. Vai ser muito o debate como vai se dar nos anos seguintes, né, nas próximas lutas oposicionistas. Isso vai assumir uma forma muito maior, mas já estava acontecendo aqui em 23, que era os burocratas pescando um monte de citações fora de contexto do Lenin para acusar os oposicionistas de serem contra-revolucionários, estarem abandonando o caminho verdadeiro do marxismo, né? Bem aquela coisa de engessar, ossificar o marxismo em meia dúzia de fórmulas prontas, de citações que supostamente dão conta de todo e qualquer contexto, né? Mesmo que anos e anos depois delas terem sido realmente formuladas para dar conta de uma situação específica. E a Trotsky vai debater muito isso, né, ao longo desse trecho aqui do documento, já combatendo essa primeira aparição, ainda tímida até comparado ao que veio depois, desse culto à personalidade do Lenin, desse esvaziamento, né, da sua obra, do seu pensamento, da sua militância, da sua transformação meramente num dogma do qual a burocracia passou a usar cada vez mais para se proteger, né, para se legitimar como herdeiro ali da Revolução de 17, mas não atrás do conteúdo, e sim através
enfim, da imagem ali do Lenin, das citações totalmente fora de contexto, né? É um momento, inclusive, que muitas citações começam a ser resgatadas de debates de anos e anos atrás entre o Lenin e o Trotsky para condenar o Trotsky, né, dizendo, ó, o Lenin falava horrores aqui do Trotsky, quais essas citações aqui mostrando que o Trotsky não tem nada a ver com o bolchevismo, né? Nós aqui da direção do partido majoritário é que somos os verdadeiros representantes dessa tradição revolucionária. Então já tem que se defender um pouco disso também, né? Lá no finalzinho ele até fala, ó, não vou entrar nesse debate de biografia, não, mas se a gente for entrar, vocês vão ver que um monte de gente aí que está dizendo que é leninista até o talo não estava com Lenin nos momentos decisivos, né? E aí, no ano seguinte, quando a luta esquenta um pouco mais, o Trotsky vai a fundo nessa pequena alfinetada que ele dá ali, né? Quando ele publica o que hoje a gente chama de Lições de Outubro, ele vai denunciar que Kamenev, Zinoviev, Stalin, no auge da Revolução de 17, estavam com uma posição que não era de romper com o Estado que está sendo construído em torno da burguesia, né? Mas sim de apoiar criticamente o governo do Kerensky, né, de fazer ali uma fusão com os mencheviques. Enfim, ele dá uma alfinetada para algo que ele vai desenvolver mais alguns meses depois, né? Trazendo à tona essa questão de, olha, o que é ser leninista, né? É você falar que Lenin era genial e saber citar de cabeça alguns textos dele, é você ser coerente com o programa que ele defendeu, né? Meio que dizer, olha, eu estava junto ali na defesa da Revolução Soviética, vocês estavam do outro lado ali, se dependesse de vocês, a Revolução não tinha acontecido. Então é um debate bem interessante, assim, né? De para que serve essa reivindicação de uma tradição. E é legal que ele recupera um pouco a história do PC alemão para fazer esse debate, né? Mas obviamente mirando ali a situação dentro da União Soviética. E ele vai debater como que a história do PC alemão curta, né, foi marcada por muitas viradas importantes, muita flexibilidade tática, capacidade de se adaptar a uma mudança na conjuntura, né? E aí um momento também que é penalizado por não ter conseguido fazer essa virada, né? Por ter se mantido ali com uma fórmula do período anterior, numa conjuntura já muito diferente da luta de classes, e aí ter falhado na sua visão histórica ali naquele momento da Revolução dos anos 20. E aí vai usar isso para falar, bom, o que é a tradição, né? E ele aponta um negócio que eu acho bem interessante, né? Ele fala, a tradição não é necessariamente algo ruim, né? A tradição ela tem, na verdade, duas faces. Uma face que pode ser conservadora, que é isso de você querer manter numa situação diferente, coisas que foram formuladas em outro contexto, simplesmente porque isso aqui é o que a gente está acostumado, então não vamos alterar. Mas também uma face criadora, né? A tradição no sentido dessa flexibilidade tática, dessa capacidade de fazer análise concreta da situação concreta, como dizia o Lenin, e dar novas respostas para situações novas. Tem um trecho que ele destaca, obviamente, essa flexibilidade não é você fazer qualquer coisa, né? Não é o que a gente chamaria de um ecletismo. Tem alguns princípios que têm que permanecer, mas esses princípios têm que ser maleáveis no sentido da sua aplicação tática, né? Como que a gente vai criar uma política aqui para essa situação, para aplicar o princípio, digamos, da independência de classe, né? Um princípio que se mantém ao longo da tradição revolucionária. Mas vão ter momentos em que, como ele fala aqui do KPD, né, a luta pelo poder vai estar no primeiro plano, vai ter momentos que essa luta pelo poder não tem condições de ser feita, a gente tem que dar uma recuada e aplicar os antigos princípios de outras formas, né? A frente única, que foi um debate, talvez hoje para a gente seja um lugar comum pensar a frente única como parte da tradição revolucionária, mas lá quando a Internacional Comunista debateu isso, teve muita resistência, né? Os chamados esquerdistas denunciaram como uma traição e tal. Então ele destaca isso, né? Que a tradição pode ser tanto conservadora quanto criadora, tanto conservadora quanto algo no sentido de você manter ali uma capacidade de adaptação, uma flexibilidade. E ele vai destacar muito um contra o outro, né? Vai dizer, ó, essa burocracia que está aqui, né? Esses dirigentes estão aqui no Partido Comunista hoje, acusando a gente de fracionalismo, dizendo que esse debate aqui tem que ser encerrado, que, enfim, tem que seguir fazendo o que estava sendo feito antes, né? Esses defensores do conservadorismo, eles estão levando o partido para um caminho ruim, né? Então, pegando velhas fórmulas, velhas elaborações, e dizendo que elas se mantêm atuais num contexto diferente, simplesmente porque eles têm um interesse oculto ali de manter seus privilégios, manter seus cargos, né? E aí estão usando toda a produção anterior do partido, né, o velho bolchevismo, como um escudo para essas suas posições. E do outro lado temos nós aqui defendendo a tradição, sim, mas a tradição no sentido da criação, da capacidade de adaptação, da inovação, né? Ou seja, contra o dogmatismo, né? E ele vai falar que, enfim, o movimento impõe o tempo inteiro necessidade de você repensar, né, a sua trajetória. E, obviamente, ele está pensando na União Soviética ao falar isso, né, apesar de estar debatendo ali a história do Partido Alemão.
A União Soviética é algo completamente novo para todo mundo ali, né? O próprio processo da Revolução foi algo muito novo e demandou muitos debates internos, né? Uma das alfinetadas que ele bota aqui é justamente essa, né? Se o partido bolchevique tivesse mantido preso a uma fórmula, né? Um programa formal desvinculado da situação concreta, teria acabado apoiando ali os mencheviques, né? O governo Kerensky, principalmente. A ideia da ditadura democrática, do proletariado do campesinato, que era a fórmula que o partido faz ali depois da Revolução de 1905, não é o que foi aplicado em 17. 17 triunfou por uma adaptação dos princípios a uma nova situação, o peso da experiência anterior de 1905, das greves e lutas que se seguiram nos 12 anos, né, depois dessa revolução fracassada, também tiveram uma importância em repensar o que fazer concretamente em 17. Né? A gente vê as próprias elaborações das lideranças bolcheviques dessa época discutindo isso, o Soviet. Será que o Soviet é uma ferramenta para a dominação proletária? Será que vai ser um elemento de controle da burocracia, dos sindicatos? É um debate muito vivo em 17 que mostra que não tinha fórmula pronta para fazer a revolução. E aí, depois que a Revolução triunfa, é mais difícil ainda, né? Como manter aquele negócio ali que ninguém esperava que fosse acontecer, uma revolução proletária, um país periférico, ainda que com elementos imperialistas e tal, mas certamente uma periferia da Europa, né? Um país de terceiro escalão ali, dos principais da época, uma população agrária enorme. Enfim, como conduzir essa situação inteiramente nova, certamente não através de dogmas, né? Mas através dessa flexibilidade tática, essa capacidade de inovação. E aí o que tem até um trecho que eu tinha destacado aqui que eu achei muito bom, né, quando ele fala dessa questão de dogma versus capacidade de análise, né, de o que é o marxismo nesse sentido. Ele fala assim, o marxismo é um método de análise histórico, de orientação política e não um conjunto de decisões preparadas de antemão. E ele adiciona depois, né, que o leninismo é a aplicação desse método a condições de uma época histórica excepcional. Esse é um debate que, enfim, é importante nesse momento que ele está fazendo, né, de dogmatização do leninismo, de dogmatização do marxismo. Mas se a gente pega a história do movimento socialista ao longo do século XX, é um debate fundamental. Né? O que eu estudei de história do trotskismo é uma pressão constante para você abandonar essa capacidade de analisar a situação concreta, de tirar conclusões a partir da realidade que você está analisando, e ao invés aderir a essas fórmulas prontas, né? Abandonar o marxismo como uma forma de investigar a realidade, tirar dali conclusões práticas, e transformar o marxismo nessa coisa ossificada, em que você tem meio que uma fórmula matemática básica, né? Se tem tal e tal elemento presente, então a conclusão necessariamente é essa, né? O próprio trotskismo vai sofrer muito disso, tentando transformar em modelo algumas situações, ao meu ver, muito excepcionais, assim, após a Segunda Guerra, né? Em que uma meia dúzia de processos revolucionários triunfam com liderança stalinista à sua frente, com bases camponesas. Muito trotskistas vão abandonar na prática, apesar de manter a reivindicação formal, a revolução permanente, a necessidade de romper com o stalinismo e construir um partido próprio, vão transformar essas coisas em fórmulas, né? Então o campesinato vai empurrar o stalinismo a fazer a revolução, os trabalhadores vão empurrar a social-democracia a seguir um caminho revolucionário, porque isso aconteceu, e também tem uma grande distorção, né, essa afirmação de que foi assim que aconteceu, mas, enfim, tem essa transformação em fórmula, né, de pronta aplicação do que deveria ser um programa revolucionário. Você analisa a situação, as relações de forças, realidade nacional, realidade internacional, e tira dali conclusões políticas. Essa frasezinha que o Trotsky bota aqui, acho uma boa síntese, né, desse combate que perpassa toda a história, na verdade, do socialismo, mas que se torna muito mais crítica depois do pós-guerra, né, dessa permanente tensão entre você se pautar pela análise concreta da situação concreta, né, para mais uma vez recorrer a essa frase que eu acho muito boa do Lenin, ou você reduzir tudo a fórmula de pronta aplicação, né, esse dogmatismo, esse engessamento do marxismo. Obviamente, quando o Trotsky está debatendo contra isso, aqui nesse contexto de 23, né, a burocracia não está realmente num erro teórico, num erro de análise, cometeu ali um deslize, transformou o marxismo numa fórmula pronta. Não é isso, né? Não é tipo um debate de ideias em que a burocracia estava analisando de forma errada a realidade. Esse dogmatismo é a capa que ela encontra para manter sua justificação, sua legitimidade, né, numa situação onde ela já não está mais a serviço de um programa revolucionário, mas precisa se apresentar como herdeira desse programa, né? Acho também importante a gente ter sempre essa dimensão de que o que está sendo debatido aqui não é ideias em abstrato, né? A gente vai debater os vários giros do stalinismo, isso é muito importante, porque qual é o verdadeiro conteúdo do stalinismo, então, assim, em cada quadro histórico ele assumiu um programa, uma estratégia diferente, né? No sentido de o que ele propunha para os PCs e tal. O sentido é isso que o Trotsky está debatendo aqui, né? Manter a autonomia da burocracia frente à base do partido, manter a autonomia da burocracia frente às massas trabalhadoras, para ela salvaguardar seus privilégios materiais, fazer eles
se expandirem cada vez mais, né? E aí as formas que ela vai justificar cada posição sua vão ser as formas do dogmatismo, né? De dizer, ó, a gente está se baseando em Lenin, a gente está se baseando no velho bolchevismo, como já estava fazendo aqui nesse iniciozinho de batalha dentro do partido, né? Querendo calar as vozes de oposição, dizendo, não, a gente tem uma resolução de um congresso anterior que proíbe isso, então você ir contra isso aqui, você ir contra o leninismo, ir contra a tradição revolucionária. Enfim, é muito esse contexto que o troço está tendo que se enfrentar, né? Deixa eu ver aqui algum outro elemento. Eu perdi meio a noção do tempo, são 8h10. Para fechar, deixa eu só ver aqui se eu anotei alguma outra coisa que não tenho comentado. Assim, Trotsky fala que essa burocracia, né, ela leva um reforço desse tradicionalismo conservador, uma petrificação da ideologia, né, os termos que ele vai usar, essa transformação do leninismo num dogma. Então tem em mente essa questão, né, acabei de falar de que essa dogmatização está atendendo a uma necessidade social. Ela não é uma ideia que caiu do céu e se espalhou, enfim, de forma aleatória, né, tinha um interesse material de um setor da sociedade, um setor do partido, em transformar o leninismo nesse dogma, nesse culto à personalidade esvaziado de conteúdo. E tem um elemento que ele discute lá no finalzinho, né? Era isso que eu estava procurando aqui. De uma ligação entre a tradição e a disciplina, né? Acho que isso é muito importante para a gente pensar os dias de hoje, quem aqui esteja interessado em construir uma organização, esteja engajado em um processo desses, né? Que o Trotsky vai comentar que a preocupação dele aqui com o novo curso ainda é reformar o partido, né? Enfim, só para contextualizar de novo a obra, né? Ele não está pensando aí na possibilidade de romper com o partido, mas de fazer algumas mudanças ali para regenerar o partido, inclusive regenerar quadros que ele encara que estavam se perdendo nessa questão dos privilégios burocráticos e tal. Ele acredita ainda na possibilidade de salvar essa galera, uma parte dela. E aí, debatendo esse partido precisa ser reformado, né, para retomar seu espírito revolucionário, ele fala, essa tradição dogmática que a burocracia está cada vez mais reforçando, né, ela vai levar a uma disciplina frágil, ela vai levar a que as pessoas estejam dentro do partido pelos motivos errados, que elas não entendam muito bem seu papel naquela contexto de luta de classes, né, e que quando tiver uma virada, essa disciplina frágil, fruto dessa tradição dogmática, né, desse conservadorismo que a burocracia impõe às bases, vai levar a problemas dentro do partido, né, rachas, mobilizações clandestinas. Então ele está muito preocupado assim, como reverter esse quadro, principalmente muito preocupado em evitar um desastre, né, em que esse partido acabe servindo a interesses contra-revolucionários. Nesse momento ele encara que tem um grande risco de infiltração dos setores privados, dos kulaks, dos netmen no partido, e que essa burocratização, essa autonomização da liderança em relação às bases, acabe servindo como instrumento de contra-revolução na mão desses setores, né? Então, quando ele fala da disciplina frágil, ele está pensando muito naquele contexto, mas acho que a gente, pensando de forma mais ampla, contribuições desse trecho aqui do novo curso, né, para pensar a nossa realidade, eu tive experiência já de participar de algumas organizações que eu encaro que eram muito burocráticas, que me fez sair delas, né? E essa questão da disciplina acho que faz muito sentido, né? Porque ao invés de você estar criando um espírito crítico na militância, né? Uma capacidade de pensar por conta própria, de se forjar no próprio debate interno, né? Questionando muitas vezes suas lideranças, estando certo ou errado, você ganha experiência fazendo isso, né? Você ganha ali um senso de que não é para confiar no que está sendo dito só porque vem de um dirigente, né? E no momento de virada, né, da conjuntura, de intensificação da luta de classe, esse espírito crítico da militância é fundamental. Quando ele não existe, a militância fica perdida. Ué, tudo que eu acreditei até agora, que era para ser aplicado, vai ser mudado, né? Mudou do dia para a noite o dogma. Muita gente quebra, sai do partido, ou então fica o resto da vida ali sendo um elemento passivo dentro da organização, né? E obviamente isso não é útil para a luta de classe. Então, apesar de ser outro contexto que o Trotsky está debatendo, acho que essa ideia de que tem uma ligação, né, entre a tradição e a disciplina. A tradição dogmática leva uma disciplina frágil, uma tradição crítica, enfim, criadora leva uma disciplina forte, né? Acho que é uma lição importante para a gente pensar a construção de organizações, né? De que a gente precisa de organizações que tenham esse espírito crítico interno, né? Que entendam tradição não como dogma que vai ser repetido, a fórmula pronta que vai ser aplicada em vários contextos totalmente diferentes, mas tradição como a manutenção dos princípios junto a uma flexibilidade tática, junto ao espírito crítico, inovador, para você, enfim, conseguir atuar em situações diferentes, né? Acho que era basicamente isso que eu tinha anotado para falar desse trecho, né? É muito Trotsky debatendo esse surgimento aí
do culto à personalidade do Lenin, né, desse esvaziamento total do conteúdo do Lenin por esses burocratas. É muito iniciozinho ainda em 23 esse processo, depois que o Lenin morre, isso dá um salto gigante. Mas já tem aqui alguns antídotos importantes, né, de não cair nessa armadilha que a burocracia estava criando para toda uma militância. Mas é um texto ainda com muitas limitações, né, do momento ali da luta política do Trotsky, em que ele ainda acha que o partido pode ser regenerado, que ele inclusive vai ver com bons olhos medidas que a burocracia vai adotar, que, ao meu ver, de muita gente também, ajudaram a enterrar de vez assim, essas vozes críticas do partido. Né? Logo depois que o Lenin morre, a direção resolve fazer um recrutamento que foi conhecido como Leva Lenin, né? Recrutamento Lenin, que botou para dentro 240 mil militantes, talvez, de uma vez só, com plenos direitos a votar nas vésperas do Congresso. Essa massa de trabalhadores recém-recrutados, sem nenhuma experiência, sem nenhuma educação dentro da tradição de luta do partido, enfim, atuou ali como uma massa para sufocar a voz, né, dessa oposição crítica que estava conseguindo algum espaço dentro do partido em 23. E o Trotsky vai saudar esse recrutamento no primeiro momento, né, vai achar que é uma prova da democracia soviética, conseguir botar tanto trabalhador para dentro do partido que controla o Estado, então se está aumentando o número de trabalhadores, é porque enfim, os trabalhadores estão se apropriando do controle do Estado e tal. Mas, na verdade, é uma manobra da burocracia para aumentar ainda mais sua autonomia, né? Sufocar as vozes com experiência, as vozes com enfim, sabem o que é a verdadeira tradição leninista, né? Para usar os termos aqui do debate. Vai demorar um pouco ainda para o Trotsky adotar certas posições mais críticas em relação a essa galera que está, nesse momento, conseguindo levar melhor nessa disputa, né? Principalmente dele adotar uma posição coletiva de luta, né? Nesse momento também é importante destacar que o Trotsky está muito brigando sozinho e tem uma outra galera que está junto ali como porta-voz da oposição, né? O Trotsky tem ali uns problemas de saúde frequentes, vão tirar ele de cena também nesse debate dos anos de 23, 24. Mas ele meio que foi como um atirador solitário, mesmo tendo uma galera ali na base do partido defendendo ideias muito parecidas, né? Ainda que talvez indo um pouco além do que ele nesse período, na defesa de uma redemocratização do partido e tal. Mas acho que tem contribuições muito importantes no novo curso e tem elementos aqui que são elementos-chave do que a gente chama hoje de trotskismo, né? Que já estavam presentes ali. Mas acho que era isso, assim, dessa parte da tradição, né? Tem todo um debate da época, mas acho que dá para a gente se apropriar desse debate para pensar o nosso presente e essa questão de que tipo de organização é uma organização revolucionária, né? Que, infelizmente, aquele debate aqui é algo muito recorrente em toda a história das organizações socialistas, fruto de uma pressão constante de burocratização e desvio, né, dos princípios revolucionários. Mas acho que era isso, acho que eu falei demais até. Valeu, Márcio, firmeza, tranquilo. Foi mais importante desse trecho. Não, tranquilo. Pessoal, eu faço as inscrições aí, mesmo esquema de toda noite, né? Vocês podem pedir no chat ou levantar a mãozinha aí. Daí eu marco o tempinho aqui até 5 minutos, né? Pensando que todo mundo vai falar, daí só para garantir que vai girar, né? Mas, enfim. Eu me inscrevo então, hein? Opa, Juan, pode ir você, camarada. Não, era só para dar o chute inicial, se você quiser fazer, Jean. Não, pode ficar à vontade, tranquilo. Tá. Não, senhor, estou achando muito legal. Primeiro, agradecer aí o Márcio aí pela sua participação hoje, né? Espero que consiga vir aí nos próximos dias. Eu acho que esses debates aqui estão sendo muito, muito bacanas. A maior parte da gente aqui milita em alguma organização, agrupamento, então se chocar com um novo curso é bom demais, né? A gente faz justamente os paralelos com o dia de hoje. Mas o que eu queria falar eram duas coisas. Primeiro, a gente já vem percebendo, né, que as coisas não andavam bem nessa relação com o Estado, né, partido-Estado. E também a gente já percebe que o Trotsky ainda fala nas entrelinhas, né? O Márcio volta a falar hoje sobre isso, né? Meio que ele está criticando, mas ele faz parte da cúpula, ele faz parte dessa cúpula, da cúpula responsável das coisas como estavam na conjuntura que ele descreveu esse texto. As coisas não estavam boas. E os principais problemas que a gente identificou foi justamente na questão do envolvimento da militância, dos militantes,
nas decisões, né, ou nas caracterizações para interferir politicamente em cada situação que possa aparecer. O abandono, né, os dirigentes sendo deslocados para o aparato do Estado, né, enfraqueceu as células, né? A gente também já vê a questão dos soviets, totalmente meio que descuidado, né? A gente falou isso ontem, né, no debate de ontem, e Trotsky agora é meio que ele assume, né, só que não coloca os pingos no sítio, tipo, ele não dá nome aos bois, né? Essa é uma coisa estranha, se eu peguei e comecei a ler os textos, tipo, ele não cita nomes, né? Nomes, eu quero nomes, né? Não tem isso, né? Só que o que eu percebi desse texto é que ele está também meio que procurando um jeito de como defender as mudanças ou reformas no interior do partido, justamente porque as coisas não estavam indo bem, né? Sem romper com o partido, mas combatendo essa burocracia, né? Essa casta que vai se formando, né? Essa degeneração que já está consolidada, né? Pelo que estou percebendo aqui, já era uma coisa bastante consolidada. Né? Reverter isso, acho que é muito difícil. Inicialmente seria isso, depois me transcrevo, tá bom? Valeu, Juan. Bom, vou fazer uma colocação aqui, que ninguém é inscrito, hein? Prepara ninguém. Eu estou começando a estudar esse período, né? Sempre me interessou enquanto militante, né? Enquanto necessidade de entender, de dialogar com os camaradas e tudo mais, né? Não é o tipo de estudo, eu estou muito ligado ainda ao século XVIII, XIX, comecinho do XX até 1906, 5, né? No sentido profissional. Então, abrindo aqui com uma personificação uma particularidade minha, né? Então, estou me detendo, talvez de uns 2 anos para cá, em estudar esse período do processo revolucionário na Rússia, enfim, para além de apostilinha, além de curso, enfim, essas coisas aí de manual. E aí me falta, então, referências para muitas coisas, né? Eu percebo, por exemplo, existe uma sugestão que é o próprio Lenin e a Krupskaya já querendo dar esse combate, né, antes de 23, né, e solicitando, chamando o Trotsky, né. Me falta referências para poder aprofundar isso aqui, mas enfim, eu me preocupo muito com essa questão, né, ou seja, tudo bem, você está num processo ali pós-guerra civil, enfim, eu não vou entrar num caráter psicológico, porque também tem uma perspectiva de psicologizar esse período aí, né. Por que o Trotsky já não abraça ali, né, nesse chamado do Lenin e da Krupskaya, dentro do CC, né? Bom, enfim, isso é uma preocupação. E em 23 aqui vai ficando nítido, né? Por exemplo, esses textos publicados no Pravda, a carta que o Trotsky escreve em outubro, né? Para a direção do partido, do qual ele é parte também, né? Eu acho que o Juan também apontou isso, isso aí eu falei no primeiro dia lá, ou seja, o Trotsky me parece que ele está centriando muito, né? Não é juízo de valor, não, ele está centriando. Ele está falando da direção de todo o processo do qual ele é parte da direção, quadro de direção brutal, gigante, né? Então, assim, ele aceita, ele assina junto a resolução em dezembro, né? Então tem todo aí eu estou conjecturando, né? Eu não sei. Isso certamente é resolvido para os camaradas que já estudam isso, para mim ainda não é. Ou seja, é tático, é uma tática muito individual. O Márcio colocou isso aqui, essa atuação meio que individual ainda, né, em relação a criticar o próprio CC do qual ele é parte, e o Biro e tudo mais. Será que o Trotsky tinha? Talvez isso não é muito importante, mas ajuda a entender esse processo, né, e a própria constituição desses textos do 23. O Trotsky, ou seja, ele me parece, ao ler esses próprios textos aqui, né, e claro, depois de vários outros textos, né, que a gente consegue acessar hoje, me parece que ele já tem nítido ali para ele, né, o papel da troika ali no CC em relação a, enfim, tentar neutralizar e abafar logo essa carta, principalmente a plataforma dos 46, né? Como foi falado ontem aqui, né? Debatemos ontem aqui, não é qualquer 46, né? O Alessandro, que acho que lembrou isso ontem, né? São todos quadros históricos, né? Gigantescos, de referência de direção da Revolução, né? E, enfim, e aí, assim, os textos, nesses conjuntos de textos, depois que ele publica em janeiro como livro,
me parece assim, ele está bem, me chamou muito esse papel, esse elemento, esse aspecto, o Trotsky dirigente escrevendo, né, fazendo a crítica enquanto dirigente, a própria direção da qual ele faz parte, né? Então tem, acho que acho que tinha talvez uma esperança. Desculpa se eu falar tudo no título de conjeturação, viu, camaradas? Eu estou na humildade aqui para aprender mesmo com vocês, né? Ou seja, vamos jogar isso para a conferência, né? Vamos preparar o terreno oficialmente, inclusive dialogando aqui com um métier burocrático, né? Vamos preparar o terreno então para um novo rumo, vamos aceitar esse negócio aqui e a gente vai discutir formalmente na conferência que prepara o Congresso essa pipoca aí desse novo rumo com todos esses limites e aí a gente aprofunda, etc e tal, né? Tanto que eu acho que ele tentou centrear a leitura minha, que estou colocando para a gente pensar, enfim. Ele centrear, eu sei que na nossa tradição centrear é muito ruim, né? Mas é no sentido de... Eu não tenho outra palavra, camaradas. Eu acho que é centrear mesmo. Ele está vacilando, está centreando ali com a direção da qual ele é parte, né? Até a conferência, né? Até a conferência. Eu acho que depois da conferência, né? Principalmente com essa movimentação que a burocracia já faz. O Márcio lembrou isso aqui agora, hoje, né? Delegando tarefas para os camaradas, enfim, 100, 200 quilômetros de distância, né? Evitando, esvaziando, né? Esse bloco oposicionista. Achei isso muito legal, o texto do Carlos, do Márcio também dá ênfase nisso. O Bruet também, né? Que é a questão de não existe uma organização, posição de esquerda, como vai desenvolver depois, né? Blocos, oposicionistas de 23 ali. Eu acho que no Congresso se consolida isso, né? Eu acho que aí, eu não sei se cai a ficha, desculpa o simplismo, mas depois do Congresso, né? Talvez com lições de outubro, aí vamos dar nome, aí vamos para porrada. Né? Mas me parece que há o Trotsky centreia pra caramba, né? Pelo menos até o período da conferência, né? Bom, enfim, isso não é querendo depreciar essa referência histórica pra gente que é o Trotsky, não. É no sentido de pensar, assim, né? O custo gigantesco de centrear, se for realmente o caso, né? Uma direção burocrática, né? Porque, trazendo para os dias de hoje aqui, para concluir, isso é passível de ser observado também, né? Não como reprodução mecânica, etc., que ele está criticando todo nesse texto, nesse artigo que o Márcio acabou de apresentar para nós. Mas no sentido de nós aqui hoje refletirmos, né? Ou seja, até que ponto dá para ficar centreando com direção burocrática, né? Isso pode custar muito caro. No caso, a gente sabe que custou muito caro. Concluo, desculpa, eu me estendi um pouquinho. Ninguém é inscrito, camaradas. É muita coisa, né? E o Márcio acabou fazendo uma revisão hoje. Foi muito bom, viu, Márcio, a introdução que você colocou, porque você foi já resgatando um monte de coisas aí, coisas que a gente não falou também. Então achei muito bom, viu? Muito bom mesmo. Pô, que bom que ajudou. Fiquei com medo de ser bem repetitivo, porque eu não participei dos outros, né? Não sabia se alguém já tinha feito bem essa contextualização. Pô, já que não tem ninguém inscrito, só pegar o gancho ali que o Jean falou. E esse negócio também que, lendo esses textos, né, uns anos atrás, principalmente do doutorado, né, de fazer uma leitura mais sistemática dos discursos, cartas e tal, isso também foi um negócio que chamou muito minha atenção. Para mim não é algo que também está claro e fechado, né, de que o troço demorou tanto para ir pro pau de verdade com essa galera, né. O que me parece que ele só entra mesmo, só começa a tatear um pouco essa luta depois que ele começa a ver que certas medidas que ele estava propondo geram uma resistência assim enorme, né? Medidas que a princípio não seriam nada demais, mas acho que começa a ficar mais claro para ele que tem uma galera aqui que está mais interessada em concentrar o poder na mão deles do que realmente tocar as tarefas que são necessárias, né? Então, rebatem com muita força coisas que, enfim, seriam bobas e benéficas para todo mundo, mas que não foram eles próprios que propuseram, né? Barram muito qualquer tentativa ali de surgimento de uma personalidade que possa disputar em alguma medida com eles, né, o terreno. O Thomas Twiss, um cara que fez uma pesquisa assim, volumosa pra caramba sobre todo esse pensamento que o Trotsky vai desenvolver ao longo da vida sobre o que é a burocratização na União Soviética, né? Ele aponta um pouco essa questão de que quando ele estava na gestão do exército, quando ele ainda estava lá no comissariado de guerra e tal, ele não tinha muito como ter dimensão de como esse problema estava crescendo, né? Apesar do Lenin já estar ali no ouvido dele em 22, falando, porra, cara, tá uma coisa estranha acontecendo, vamos travar uma luta conjunta no CC sobre isso. Mas aí quando ele começa a fazer umas propostas para mudar um pouco ali a
a questão da economia, coisas assim. Essas respostas recebem uma porrada muito forte, acho que é quando ele acende a luz vermelha, né? Fala, pô, alguma coisa tá realmente estranha aqui, né? Mas é isso que o Jean falou, essa questão dele tentar conciliar foi durante muito tempo ainda, né? Mesmo depois da derrota de 23 e 24, isso ainda se mantém em grande medida. E para mim é uma incógnita, né? Mas, sei lá, acho que tem a ver talvez um pouco com esse isolamento que ele tem do partido, né? Um cara que entra no calor da revolução, então tem toda uma desconfiança de velhos quadros em relação a ele. Acho que ele é um cara que não consegue se colocar ainda muito bem dentro do partido, né? Em relação a esses velhos quadros de uma relação de camaradagem mesmo, de confiança, trabalhar junto. Vai demorar muito até ele conseguir construir isso. E acaba, sei lá, é uma hipótese que eu tenho, né? Acaba que ele vai por esse caminho de tentar resolver as coisas pelo topo, né? De enfim, chegar a acordos. O Lenin, quando já começa a debater essas questões da burocratização, ele prepara um terreno, né, para descer a porrada no Stalin, no grupo do Stalin, dentro do 12º Congresso, e deixa claro que o Trotsky não concilia com essa galera, bora para cima, e o Trotsky faz o mesmo contrário, né? Concilia e chega a um acordo ali de um terreno comum sobre a questão da Gosplan, né, de você criar uma gestão centralizada da economia para aos poucos você impulsionar a industrialização, porque esse atraso era também um dos problemas ali da burocratização e tal. E aí ele concilia, ele não leva adiante a porrada em cima do grupo do Stalin, em troca eles aprovam formalmente a proposta de fortalecer a Gosplan, mas isso não é aplicado, né? Tanto que volta depois do Congresso seguinte esse debate de tem que fortalecer a Gosplan ou não, o Trotsky é acusado de querer concentrar poderes, né, ser um ditador da economia e tal. Mas isso vai se manter ainda, mesmo depois desse, enfim, de todo esse processo muito duro, né, que ele vai sofrer em 23 e 24, ser acusado de fracionalismo, de desvio pequeno burguês, não sei o quê. No final dos anos 20, quando começa a se reorganizar a oposição, a galera jovem, de base, que está na oposição, já está defendendo. Ó, não tem como disputar a direção do partido, a gente tem que sair fora, construir outro negócio aqui, regenerar os soviets, restabelecer o controle direto da classe trabalhadora. E o Trotsky ainda fica muito segurando ali nessa questão, né, de não dá para disputar ainda por dentro, dá para reformar o partido. Então é realmente uma... Por isso que eu falei lá no início, nessa questão de que a gente tem que olhar para o desenvolvimento ao longo do tempo das posições do Trotsky, né? Porque durante muito tempo ele buscou uma saída que em alguma medida ainda era conciliatória, reformadora do partido, né? Demorou até 35, se não me engano, para ele dizer, não, realmente não dá mais e tem que romper com isso aqui, construir algo do zero, porque já virou já não é mais partido, né? Uma máquina administrativa está servindo a outros interesses, não da classe trabalhadora. Claro que a gente debater isso hoje, né? Mais de 100 anos depois é uma coisa, outra é o calor do momento, você está pensando as tarefas para aquela situação extremamente contraditória, explosiva e nova, né? Mas o que chama minha atenção estudando isso é essa questão, que lá já tinha gente organizada defendendo ideias, digamos, mais radicais, mais combativas, né? E o Trotsky foi uma posição ali de centro durante algum tempo. Uma coisa que, para além dessas paradas psicológicas, né, de, enfim, seu isolamento e tal, uma coisa que acho que me chama a atenção é o medo que ele tinha, né, de qualquer abalo dentro do partido abrir o caminho para a contra-revolução. Isso aparece muito nos textos dos anos 20, dos anos 30, esse medo que ele tem de qualquer instabilidade ali ser uma abertura de porta para um triunfo de uma contra-revolução desses setores novos proprietários, né? Então acho também um elemento importante para a gente pensar um pouco por que ele mantém uma posição, digamos, recuada, né? Que a gente poderia chamar assim. É uma situação bem explosiva e bem contraditória mesmo. Qual é o livro do Thomas Twiss? Deixa eu jogar no Google aqui, que de cabeça eu não lembro. Mas acho que é em inglês, né? Trotsky, a teoria da burocracia, talvez. Só comentando, você falou posição recuada, né? Essa palavra é melhor. Não é só uma questão de palavra, mas quando eu falo centriar, é exatamente essa palavra é melhor, expressa melhor o que eu estava querendo dizer também. Uhum. A posição de centro, né? Isso, né? De conciliar, de reformar. É muito interessante que se a gente pega ali, a gente tiver a oportunidade de quiser se aprofundar nisso, né? Ler depois aqueles últimos escritos do Lenin que a Sanderman publicou, ou ler a própria obra lá do Moshe Living, que vai a fundo nesses documentos da época, né? O que o Trotsky vai propor ao longo dos anos 20, o Lenin já estava propondo em 22, 21 e vendo que não estava dando certo, né? Várias medidas ali
que o Lenin tenta implementar de reforma do partido de cima para baixo, já encontra uma resistência a essa burocracia cada vez maior. Né? Botei aqui no chat o texto do Thomas Twist. Ah, não, isso é uma resenha. Mas enfim, o título tá aí. É Trotsky e o problema da burocracia soviética. Dá para você achar tanto o livro pirateado quanto a tese de doutorado, que foi a base disso, em PDF. Mas depois eu mando lá no grupo, para quem usa o computador. É um estudo bem profundo, né, de como é que Trotsky, ao longo do tempo, foi pensando a questão da burocracia em diversos campos, né, em diversos aspectos. Mas essa luta contra a burocratização é realmente... O negócio que eu quero fazer, não tive tempo, é parar para ler as oposições que vieram antes do próprio Lenin acender a luz vermelha, né? Porque tem um debate prévio que também vai trazer muitos desses elementos da oposição operária, do grupo centralismo democrático, e a galera que vai ser a coluna fundamental depois da oposição de esquerda, né? O pessoal que está na Carta dos 46 e tal. Eles, bem antes do Trotsky e do próprio Lenin, já tinham também criado alertas ali de que a coisa não estava seguindo para um rumo legal. O Trotsky bate muito neles, né? No próprio novo curso ele se diferencia desses caras, né? Diz que estavam errados e tal, mas tem muitas semelhanças ali entre o que eles estavam defendendo e que depois o Trotsky vai aos poucos também passar a defender. Vou falar só mais um pouquinho sobre, trazendo mais para o hoje, né? Essa dificuldade, às vezes, que a gente tem de fazer esse debate mesmo aberto, né? De camaradagem, mas colocando as críticas, né? Sobre a questão da burocratização do partido. Né? Porque quais são as primeiras críticas? Né? Você é fração, você quer fachar o partido, ou você quer fazer parte, sei lá, você quer subir no escalão, você quer entrar, enfim, dentro da estrutura. E eu acho que a grande questão do Trotsky é como fazer mesmo o combate. Depois que o Márcio falou aqui 35, ou mais para frente, que ele bate mesmo em frente, né? Começa a fazer essa oposição. Isso daí é interessante a gente pensar, porque para quem é militante, a gente sabe que a gente vai se acomodando às vezes. Ou a estrutura vai se acomodando, a regional vai se acomodando, a estadual vai se acomodando, e entrando nesse esquema de burocratização mesmo. E qual que é o principal elemento que a gente percebe que isso está acontecendo? É a falta de reuniões, a falta de assembleias, né? E não fazer reuniões pro forma, né? Fazer por fazer, né? Ou fazer uma assembleia já com as coisas já prontas, né? E fazer esse debate é difícil, né? Porque parece que sempre você quer rachar, né? Você quer virar fração, né? Ou já tem uma burocratização enorme que o debate já chega bem embaixo, né? Não chega a uma porcentagem muito pequena da militância, né? Isso. Importante isso, Juan, muito importante mesmo. E como o Trotsky está falando aqui nesse texto aqui, né, ainda, né? Capítulo de ontem. É uma processualidade, né? Muitas vezes, quando você tem consciência do nível que está, o grau de burocratização, é tarde demais, né? Bom, como eu acho que é o caso aqui, né? No processo, você identificou, ó, tem alguma coisa errada, né? E como o Márcio lembrou agora aqui, tem gente falando, tem muita coisa errada, gente, desde 1905 no Partido Operário Social Democrata Russo ainda, né? Tem muita gente já falando de burocracia em 1906, né? Então, assim, é um processo gigante, né? E pensando hoje aqui, né? Nos dias de hoje, né? Muitas vezes a gente vai reproduzindo essa burocratização, essa burocracia, né? E nem tem consciência plena, né? Dela. Ou às vezes tem, né? Enfim, é cômodo, né? Uns pequenos privilégios, né? E isso é muito, muito complicado, né? E quando se levanta, quando um grupo de militantes, ou mesmo individualmente, né? O meu juiz aqui, pode estar certo ou errado, mas ele está certo, se levanta para fazer alguma crítica, uma crítica individual, que seja, não individual, já vai ser acusado. Talvez hoje não fale seja acusado de fracionalismo, né? Mas talvez de esquerdista, né? Isso é muito popular, né? Da onde a gente vem, pelo menos, é muito comum falar. Qualquer crítica que você faz, mas isso é esquerdismo, né? Não é no caso nem ter lido o texto do Lenin sobre esquerdismo. Eu não consegui nem contextualizar o texto, o momento histórico que o Lenin está escrevendo aquilo, né? E aí já vem a pecha.
literalmente a palavra acho que é essa, uma peste de esquerdismo. Eu fui acusado uma vez, desculpa pessoalizar assim, né, de esquerdismo pós-moderno. Explica o que é esse troço aí para mim, né? Não, porque vocês estão aí individualmente aí se comunicando, né? Gisele já fez referência aqui no seminário sobre o que você fala, né? Mas o que é direito pós-modernidade isso? Não sabe falar, não sabe nem falar, ou seja, assim, e assim, por quê? Porque o objetivo é neutralizar no talo, o mais rápido possível, qualquer tipo de crítica, né? Que seja franca e fraterna, né? Mas isso já nem na burocracia aceita, né? Mas são problemas que eu acho que a gente vai ter, né? Não tem partido perfeito, não, eu acho, né? E a gente vai ter que lidar com isso aí, porque eu acho que esse lance da burocracia tem muito a ver com... O Aldir aqui fez uma programação muito rica, né, no seminário aqui sobre a questão da burocracia, né? Para tirar isso do abstrato. Eu acho que o Trotsky ele dá exemplos empíricos, sempre, né? Eu acho que é o princípio central do método, né? Ele fala inclusive nesse texto de hoje, né? Ou seja, ou seja, qual o mundo concreto, né? Não é meramente abstrato, né? Mas isso muitas vezes a crítica à burocracia reconhece-se que existe a burocracia, mas de uma forma muito abstrata, né? Muito abstrata ainda. Que eu acho que quando vem da burocracia esse abstrato é exatamente para manter, né? Para a burocracia eu acho que não tem nada de abstrato, né? Mas trata como de forma abstrata para que a crítica não consiga atingir. Eu acho que minha fala ficou muito abstrata agora, mas não sei se me fiz entendido aí. Comentário. Ninguém inscrito. Nada demais, não. Só continuar essa ideia aí que eu achei que é muito válida, né? Uma coisa é essa desse impacto que teve também sobre o Trotsky, sobre a vanguarda revolucionária, a galera a facção mais esquerda do partido, a derrota da Revolução Alemã, né? Que fala muito da derrota da Revolução Alemã. Isso impactou muito forte no partido, né? Tipo, na possibilidade de expandir, porque tipo, o tempo todo tinha uma esperança de que aprofundar a Revolução tinha muito a ver com expandir ela para a Europa, tal. Quando tem essa derrota da Revolução Alemã, é um balde de água fria, né? Então isso impacta muito fortemente sobre o partido, acho que também impacta muito fortemente sobre o Trotsky. Além do cansaço da Guerra Civil e todos os processos, isso também é a derrota da Revolução Internacional, né? Esse é um elemento. E a outra é a morte do Lenin, que também impacta diretamente, né? Eu acho que essas duas coisas impactaram muito sobre o Trotsky, na capacidade de ação dele. Eu acho que o terceiro elemento também é a relação dele dentro do partido. Essa coisa de ser ou não, o Marx falou isso, né? Que ele fala dessa questão do Lenin, da teoria leninista, que nem ele realmente acreditava nisso, uma teoria leninista mesmo, assim, num bloco teórico fechado do Lenin, nele mesmo. Mas até ele acaba tendo que fazer esse tipo de concessão para poder dialogar com a base, ou com os principais dirigentes, né? E é louco isso. Eu acho que quando o Lenin começou a adoecer, o Marx trouxe um elemento muito interessante de que os caras estavam se organizando por fora já, com reunião por fora, pensando as coisas antes das reuniões do pleno, os caras sentavam, discutiam as propostas e iam preparados para a reunião, né? E acho que uma grande parte dos militantes estavam ainda sob o impacto desses processos e tentando pensar honestamente o que seria, como se reorganizar, e essa fração mais pensando, quem assume agora? Quem vai ser o titular da cadeira? As falas dos Noviev, do Kamenev, eles achavam que o Trotsky ia chegar com toda a força, com toda a pressão, querendo assumir a direção do partido, que era um quadro muito propício a isso. Então, a galera achava que estava se precavendo contra isso, né? Então, antes do Trotsky assumir, a gente assume por aqui, tal. E foram se organizando por baixo, tal. E o Trotsky, não só o Trotsky, mas uma galera também, dos dirigentes, estavam, sobre esses impactos, né? Por isso a gente vê que essa uma análise que eu não consigo fazer, assim, como é que se organizaram essas oposições já durante o Lenin, e o que como foi crescendo, como foi acumulando e tal, até chegar nessa crítica dos 46. É uma coisa interessante pensar isso, né? E também essa crítica dos 46 não deve ter vindo do nada, né? Tal, é um acúmulo de reflexões, tal. E a própria posição do Trotsky de não querer ir bater frontalmente, eu acho que inclui esses elementos, cansaço, a posição dele do partido, achando que esse é só um episódio, não tinha como prever o quadro, né, tal, e sei lá, é complicado pensar nisso, né. E a burocracia, ela apostou
é interessante isso, que são apostas opostas, né? Um apostou, a burguesia apostava na passividade da classe trabalhadora. Que estava esgotada, falou, não, a gente tira a galera, a gente judica quem tem que ir para os cargos, quem tem que fazer o quê, e é isso, olha, tudo aqui por cima, diminui o número de assembleias, diminui o número de reuniões, entendeu? A gente decide tudo por aqui, a galera vai gostar disso, que ninguém aguenta mais tanta reunião, há 20 anos fazendo reunião todo dia, ninguém aguenta mais isso, a gente faz aqui por cima, e é isso mesmo e tal, e investe na passividade. Isso é uma coisa muito interessante. Nós somos os quadros dirigentes, nós somos herdeiros de Lenin. Quem é o herdeiro de Lenin? Essa é uma noção que o Mojimirovski coloca um pouco isso, né? Quem é o herdeiro de Lenin? Essa é a questão, né? Do programa de Lenin. O que o Lenin faria? Aí isso e tal. E desde o começo, uma ideologia, táticas organizadas, articuladas de esse bloco herdar o Estado, o governo, né? Tipo, e o Trotsky estava fora desse debate, dessa reflexão e tal. E vai lentamente, né? É isso que é o Jean falou no negócio do centrismo, né? A gente chama de centrismo essa coisa que oscila entre reforma e revolução. O cara tá lá dentro entre as duas frações e ele fica meio ali, tentando meio, pessoal, calma aí e tal. Ninguém tinha apostado que seria uma luta de morte, de extermínio de 700 mil pessoas. Ninguém tinha muito claro isso, assim, nem o Trotsky, né? É muito... uma situação ímpar, né? Então, ímpar em certa medida. Quando tem aquela discussão lá do Márcio do Estado operário, que terminou o bonapartismo, quando vai refletir a Revolução Francesa, o Trotsky começa a ver como é que nas revoluções tem essa dinâmica. A fração mais revolucionária se organiza para a base, depois você isola a base, aí depois, que é o processo lá dos jacobinos, né? Aí depois a revolução acaba exterminando seus líderes mais revolucionários e se apelando na fração mais conservadora. Ele começa a desenhar fazer um desenho disso, né? Mas isso é 35, 36, né? Mas um desenho como é que as frações se comportam no pós-revolucionário, assim, que é uma coisa muito interessante. E eu vi que tem um fio histórico e tem uma coisa que se repete nos processos revolucionários. E na Revolução Francesa, que tipo, a gloriosa Revolução Francesa, acontece a mesma coisa, né? Tal. Mas aí já é 33, 34, 35, quando ele começa a se dar conta disso, né? E aí ele já tá fora. E aí a galera já foi toda presa, morta, assassinada, e vai continuar sendo depois, né? É isso, né? Pô, isso que você falou, Alessandro, do debate terminou, cara. Eu até mencionei, né? Mas só para dar um pouco mais de detalhe, acho que tem realmente um peso grande essa questão de onde o Trotsky enxergava a ameaça contra-revolucionária para daí delinear um programa de ação, né? Porque eu fui estudar mais a fundo esse desenvolvimento da analogia histórica dele e tal. No início, ele via assim, os termidorianos são setores privados que vão se infiltrar no partido e fazer a contra-revolução para restaurar o capitalismo. Aí nesses textos 33, 35, ele faz uma autocrítica, né? Não, a analogia estava errada. O termidor é uma galera dentro da revolução, comprometida com as conquistas da revolução, adotando uma posição conservadora para combater a ala mais radical, que é aprofundar ainda mais o processo e tal. Eu acho que também é um negócio bem importante, né, de por que ele adota essa posição mais de centro, de evitar um confronto aberto, de evitar uma nova revolução, né, um novo processo de insurreição e tal. Ele ainda tem muito esse medo, né, isso aparece o tempo inteiro nesses textos dos anos 20 e anos 30, de que os setores privados são a principal fonte de risco aqui para a revolução, né? Depois ele vai falar, não, a maior fonte de risco era a burocracia interna da própria revolução, né? Esse setor novo que se desenvolveu a partir dos percursos que a revolução seguiu, né? Isso parece também ter um peso bem grande para tentar entender melhor essa posição dele até o momento que ele fala, não, agora tem que romper com o partido, fazer revolução política e tal, de 33, 35. E pra gente é fácil esse debate hoje, né? Olhar assim, tá claro que já tinha que romper lá atrás, mas pô, é importante a gente botar essa dimensão, né? Do quão novo, quão complexo era aquilo que essa galera toda estava vivendo, né? Tinha já setores, enfim, propondo essas saídas mais revolucionárias, mas sei lá, né? Como que a gente estaria, qual posição a gente estaria naquele contexto extremamente complexo, em que a sombra da contra-revolução ainda estava, né, em cima da cabeça de todo mundo, ainda por cima. Depois o próximo vai debater bastante isso, né? De que o que mantém a burocracia no lugar, já numa revolução traída e tal, né? O que mantém a burocracia no lugar é o medo da classe trabalhadora de sublevar e abrir as portas para a contra-revolução, né? Ele depois joga meio que na própria população esse medo que ele próprio teve, né? Para fazer o combate. Eu acho que tem um certo
tinha um certo acerto nessa avaliação, né? Porque depois que a União Soviética rompe um pouco o isolamento, leste europeu, China, né? Aí começam as grandes greves de massa, rebeliões, revolução política na Hungria também, né? Enfim, aí na própria União Soviética a gente só vai ter movimentos de mais contestação da classe trabalhadora depois que esse isolamento aí diminui um pouquinho, né, no pós-guerra. Então acho que tinha um fundo de acerto nesse ponto que ele levanta, né? De, porra, a sombra da contra-revolução é algo grande demais pra gente travar uma luta interna aqui, né? Fazer uma sublevação que coloca em risco a estabilidade dessa coisa frágil que a gente está construindo. Alessandro? A gente está se entrosando Não, mais. agora eu queria, na verdade, fazer uma... Só um comentário, Alessandro. A gente está se entrosando mais, ó, é o 5º dia, tá vendo? A gente não está precisando ficar fazendo inscrição daquele jeito mais fechado, né? Levantou a mãozinha aí, é só falar, galera. Valeu, Alessandro, vai lá. Não, na verdade, uma pergunta pro Márcio aí, porque é uma relação que eu estudo bastante, é que a gente vê muito, curioso, uma coisa muito curiosa é que rola tudo isso na Rússia, tá rolando tudo isso, é um debate aberto. E os PCs, no mundo inteiro, parece que esse debate não existe. Sabe? Aí eu queria ver como é que... Por exemplo, o Pedrosa, ele vai falar em 28, né? Ele vai para o Congresso em 28 como delegado, tal, ele assiste lá e pá, ele sabe o que está acontecendo e entra com a oposição. O Caio Prado, ele escreveu um livro lá em 33, 35, não lembro direito, quando ele escreveu aquele livro sobre a experiência soviética e tal, não sei o quê. Mas no Brasil, por exemplo, a galera ignora totalmente as divergências que estão rolando, os debates estão rolando internamente, nos anos 20, nos anos 30, e se apoia diretamente nessa versão mais conservadora. Aí eu queria te perguntar, como é que você vê a posição do PCB no Brasil, em todo esse debate, e também dos outros PCs que vai rolando nesse processo? Tipo, o isolamento desse debate concreto que está rolando, e na verdade que tinha um endeusamento do Estado, da camada diretiva e das resoluções que estava nas décadas de 30 e sem questionamento nada e ignorando a oposição como se a oposição fosse realmente uma coisa fracionista. Tá? Como é que você vê isso? O Carlos que é ideal para responder isso sobre o PCB, porque ele conhece bem mais a fundo a história do PCB. O que eu tenho a impressão é que o PCB demora um pouco, nos quadros do PCB, demora um pouco a entender a situação pelo próprio afastamento, né? Demora para o PCB ser aceito no Internacional Comunista. O primeiro delegado que eles mandam para participar de um congresso, propor, né, a entrada formal, é um caso assim de bizarrice, né? O cara chega lá, defende que tem que disputar a maçonaria, né? O próprio Trotsky vai esculachar ele. Vai demorar um pouco para o PCB ter acesso a essa vida interna da Internacional Comunista e, portanto, a esses debates, né? Mas mesmo os partidos estavam já mais dentro da estrutura da Internacional, né? Acho que demorou até eles terem acesso a esses documentos. Os documentos não circulavam assim, né? Vai ser o quê? Acho que no Congresso de 28 mesmo, né? Que vai vazar o documento da oposição, que não era para ter sido impresso, mas uma galera consegue imprimir e dar na mão de alguns delegados. E aí que muitos setores internacionalmente vão conhecer essa luta, né? Um vai republicano ganhando pro outro. Acho que muita gente estava cortada até o final dos anos 20 do que estava rolando na União Soviética. E alguns estavam sabendo, acho que preferiram também não se meter muito, né? Tem uns trechos lá do Gramsci, por exemplo, de anotações dele debatendo a situação russa, né? E a própria carta que o PCI vai enviar e tal, vai dizer assim, ó, vocês resolvam entre vocês seus problemas aí, não contaminem a internacional com estabilidade por causa das suas lutas internas, diminuindo enormemente a importância que estava sendo debatido na União Soviética, o peso que isso ia ter depois para o movimento comunista, né? Mas acho que era um misto de falta de informação, e inclusive proposital nessa falta de informação circulando, talvez também uma certa postura de isso é coisa deles lá, isso não tem impacto muito grande nos outros partidos, não vamos perder tempo debatendo isso não. Vai demorar bastante, né, até realmente as denúncias, os documentos conseguirem chegar a mais gente nos PCs fora da União Soviética. E quando chega, já é bem tarde, né? Já tem um aparato muito firme da direção da Internacional, né? De controlar as direções dos PCs. Mas é como se dá no PCB, o Carlos, ou quem mais conheceu a história do PCB, pode responder melhor. Eu realmente não conheço tanto essas entranhas
como que vai se formando, né, no detalhe essas oposições. Eu sei que tem essa questão toda do Caio Prado, perdão, do Pedrosa vai fazer um curso, né, na União Soviética, fica doente, e aí na estadia que ele passa na Alemanha, ele dá o azar, digamos assim, de cair numa célula de opositores, né, e a galera que vai informar ele do que está rolando e tal, e aí vai se ligar com debates de outros ordem que já estavam tendo dentro do PCB, né, de como que o PCB, isso também acontece em vários outros PCs, né, por vias próprias vai chegando em programa muito semelhante da conciliação de classe, né, da burocratização interna. E aí casa um pouco essa questão de militantes já estavam aqui apontando esses problemas, terem contato com a oposição e daí juntar suas forças, né? Vários PCs do mundo inteiro vão ver isso também, né? De casar seus debates próprios com o que viam depois que estava rolando, ser muito parecido, né? Na União Soviética. Mas o Breuer aponta muito isso, né? Como que é muito rápido. O Deutscher, quando fala da biografia do Stalin, também mostra isso, né? Como rápido a burocracia consegue se estruturar num corpo gigantesco, com um aparato assim, com um nível de controle, de circulação de informação impressionante mesmo, né? Primeiro dentro do partido, depois já projeta para internacional isso tudo. Uma velocidade incrível. Assim. O Lenin detecta isso, né? Quando ele fica doente, se retira e volta, sabe, um mês e meio, 2 meses depois, ele já fica meio chocado com... Brotou um negócio novo aqui, né? Brotou uma estrutura nova de secretários indicados, um passando informação para o outro, a revelia das células e tal. E ele já fala, pô, peraí, tem uma coisa muito esquisita rolando, né? Mas o tamanho que você vai adquirir nos anos seguintes, assim, 2, 3 anos, é maior ainda, né? O internacional, então, é impressionante, né? Que vai ter todo um controle, né? Os militantes quase todos estão na clandestinidade, vão depender financeiramente e pela sua segurança de vida de estar no partido, né? Então vira todo um sistema de chantagem, ó, tu quer se manter aqui, então vai ter que entrar na linha, senão a gente vai te expurgar, vai denunciar, né? PCB vai denunciar para a polícia o nome dos militantes de oposição, botava publicamente no jornal o nome dos caras. Então era uma luta feita em condições terríveis mesmo, né? Esse aparato que muito rapidamente virou assim, uma hidra, né? Uma coisa que me chama a atenção também é em relação ao ensino de Trotsky. Parece nome de disciplina isso, né? Mas enfim, o jeito que Trotsky é ensinado, né? Divulgado muitas vezes, né? O Trotsky de 36, ou seja, acho que esse movimento aqui que a gente está propondo fazer, socializar aqui leituras e tal, sobre o texto lá de 23, acho que é muito importante para mostrar um outro momento do Trotsky, né? Porque senão a gente fica com o Trotsky engessado lá de 36 para frente, né? O de 38, né? da própria quarta, né? E, enfim, e não acessa esse tipo, ou tem um estranhamento muitas vezes, né? Quando ele coloca a perspectiva do Trotsky, né? De estar tentando compreender essa realidade, né? De toda essa manifestação da burocratização, de todo esse termidoriano que vai se construindo, né? E é um processo, acho que a compreensão disso é um processo todo, né? Que não é o Trotsky pronto e acabado, né? Como se, por exemplo, o Trotsky de 23 fosse o Trotsky, sei lá, de 1938 já, todo um monte de formulações, de ter aprendido um monte de determinações daquela realidade, né? Então acho que isso é muito, muito interessante, eu acho que acessar o Trotsky nesse processo, sabe, no início dos anos 20, né? Bom, enfim. Tem um textinho do Barry Anderson que fala exatamente disso, já, que Morgana traduziu para o português, fala um pouco, é bem curtinho, mas fala um pouco disso, né, de como tem uma fase inicial, uma fase intermediária e uma fase madura. São esses 3 termos que ele usa. E ele destaca um pouco isso, né, de como é que certas posições só vão aparecer lá na frente, né, mas muitas vezes os comentadores falam que o novo curso já é o Trotsky defendendo plenamente a democracia, né, tem muitos esses erros comuns. Legal. Um textinho legal, assim. Socializa pra gente aí depois aí. Coloca pegar o café aí. Sim, vou botar lá. Fala o título da frente. Exposição Chaves. Eu acho que é as análises de Trotsky sobre o stalinismo. Acho que é isso o nome. Inclusive, assim, comentário totalmente à parte, né? Mas estava pensando nisso esses dias. A galera do Lavra Palavra, né? Que é inclusive onde saiu o texto que eu estou mencionando. Eles estão publicando agora o Comunismo e Terrorismo do Trotsky, né? Que é um texto ali ainda do contexto da Guerra Civil, onde ele vai defender algumas posições assim complicadas, né? E eu fiquei pensando, por que essa galera está publicando esse texto? Né? A galera está muito associada ao Jones Manuel, enfim, toda essa revisão à lá Domenico Losurdo do que era o stalinismo, né? E parece muito que eles
até por debate que eu já tive com alguns deles, né? Parece muito que eles estão, tipo, querendo falar, olha só, o Trotsky não era esse defensor da democracia que vocês falam, não, isso é uma visão liberal do Trotsky. Na verdade, o Trotsky estava ali defendendo algo muito próximo do que o próprio Stalin defendeu, então não tem esse debate aí, stalinismo versus trotskismo na União Soviética, né? E parece que os caras estão ali aos pouquinhos tentando pavimentar um caminho, né, para apagar esse Trotsky dos anos 30, né, da oposição de fato, de ser mais ali combativo, né, contra a burocracia, defender a restauração da democracia. Parece que hoje está um pouco nessa ideia assim de apresentar um novo Trotsky, né? Pegar esse Trotsky lá dos anos 20, final dos anos 10. Falar, não, o Trotsky era o cara até mais autoritário que o próprio Stalin, né? Que é muito ir nessa via do Losul e dizer, se o Stalin tivesse tomado o poder, o Trotsky teria tomado o exército, botado na ditadura bonapartista, seria muito pior, então o Stalin era menos pior naquela situação. É um livro que eu gosto dele, tem vários elementos importantes, né? Mas me parece que está sendo usado por essa galera para já pavimentar esse debate, né? Não tem essa de Trotsky ser contra a burocracia e contra a ditadura. Trotsky, na verdade, era pior ainda, de militarização do trabalho e coisas assim, né? Deturpa muito esses debates todos de militarização do trabalho, inclusive. As vertentes do anarquismo que tem essa leitura, esse discurso, né? Se não fosse o Stalin, certamente seria o Trotsky e pior do que o Stalin. Supostamente. Vocês estão me ouvindo aí? Parece que todo mundo caiu. Eu caí, travou essa pomba aqui. Reconstruindo um grupo de estudos que parte de contribuições do Trotsky para estudar temas diversos, né? Ele tinha se originado como um grupo de quem estava estudando a história do movimento trotskista, dos partidos propriamente ditos, mas uma galera foi saindo, até porque foi concluindo suas pesquisas, mudando de tema, e aí uma outra galera foi entrando e a gente está, para ano que vem, publicizar, abrir mesmo grupo, né? Mas quem estiver aí fazendo estudos sobre a obra do Trotsky, ou estudos sobre outros elementos que partam de contribuições do Trotsky, do movimento trotskista, estão muito bem-vindos aí para já se juntar, né? A gente é um grupo pequenininho, estamos se reunindo uma vez por mês, fazendo a leitura na hora da reunião, inclusive, que é uma coisa que meio que fez o grupo se desfazer, a dificuldade de tempo, a galera tá lendo antes da reunião e tal. Foi uma série temporária que a gente achou de vamos ler na própria reunião, vai ser um passo mais devagar, mas a gente já faz o debate no mesmo dia, né? A gente está tendo uma leitura conjunta da história da Revolução Russa. Já tinha começado antes, reiniciamos agora. A ideia é o tempo que for necessário ir até o final do livro, mas também com outros encontros para ir debatendo as pesquisas de cada um, debatendo outros textos que tenham a ver com as nossas pesquisas, possam ajudar de alguma forma, né? Então, quem tiver interesse, é só chegar junto aí. A gente está com o nome oficial agora de Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trotsky e a Historiografia. Mas é um pouco essa pegada, né? Estudar a história do movimento trotskista ou estudar algum tema a partir do aporte do Trotsky mesmo, né? De pensar, sei lá, economia brasileira a partir da chave do desenvolvimento do trabalho combinado, coisas assim, né? Para ser um ponto de encontro, né? Da galera que esteja estudando Trotsky e tentando produzir em cima disso. Quem quiser, só falar comigo que a gente inclui lá no grupo e já vai participando dos próximos encontros. Firmeza, camarada. Gente, a gente atingiu o teto nosso aqui. Mais alguém gostaria? Era 9 horas já. Né? Bom, se ninguém tem mais nenhuma inscrição aí, pedir algum... Só agradecer o camarada Márcio de ter vindo aqui hoje, né? Amanhã a gente continua com a apresentação do texto, né? Novo Rumo.
capítulo 6, vai falar sobre a subestimação do campesinato, que vai apresentar o camarada Aldir. E é isso, né? Márcio. Amanhã não, segunda. Ah, perdão. Nossa, é verdade. Né? Retornamos na segunda-feira e fechamos na terça. Isso. Obrigado, Nath. Tava achando que era amanhã, tudo não. seguido. Eu tava vendo aquela data no calendário. Eu falei, porra, então meu é domingo? Não, valeu, Nathalie, valeu. Amanhã não, na segunda e terça. Márcio, quer fazer alguma consideração final aí, para fechar? Não, só agradecer o convite, saudar a iniciativa aí, né? Eu já estava lá com o grupo da leitura da Revolução Traída, botar mais um grupo de leitura desses textos aí, foi uma iniciativa importantíssima de refletir junto sobre esses temas, né? Muito lindo. Queria estar participando desde o início, infelizmente não deu, e segunda-feira eu lembrei agora, vou estar no podcast debatendo o que vai ser o Brasil sobre Lula, etc. Inclusive depois divulgar o link no Mesa de Debate, o nome. E aí vai ser às 20 horas, não vai dar tempo de estar aqui. Mas terça-feira, pelo menos no último encontro, eu volto. E realmente ter conseguido acompanhar desde o início aí. Mas estamos juntos, vamos continuar debatendo em outros espaços, né? Com convidados aqui que quiser se somar também ao grupo de pesquisa. Acho que é fundamental a gente fazer um resgate crítico, né? Fazer o resgate da tradição no sentido que o Trotsky está discutindo aqui, né? Não do dogma da transposição mecânica de fórmulas prontas, mas a gente tentar extrair lições aí desses materiais, dessas experiências. Pô, fundamental isso que o Jean está fazendo de criar esses espaços. É isso. Massa então, camaradas. Fechamos então. Até segunda-feira. Fechamos. Olha, gente. Bom fim de semana. Boa noite. Valeu, Márcio. Obrigado, Márcio. Tchau, tchau. Valeu. Força e sorte.